Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Santo, poderoso é o nosso Senhor em todo lugar. E cantamos também que desejamos muito que o Senhor nos dê um coração que queime de amor por Ele. Isso nos faz lembrar também de uma passagem em Lucas, não é que vamos ler e expor aos irmãos, mas quando os discípulos no caminho para Emaús, a Escritura diz que eles caminham com Cristo ressuscitado, e a Escritura nos diz ali naquele episódio, que logo após então Cristo desaparecer daquela casa simples, aonde os olhos deles se abriram, eles confessam, não nos ardia, não nos queimava o coração enquanto Ele nos falava. A palavra de Deus ainda queima o teu coração, minha irmã? Quando você lê essas sagradas letras, seus olhos ainda brilham? Ou você está adentrando aquele risco de tudo no automático? Uma vida no automático, e isso é muito perigoso. Mas que Deus possa se agradar desse ajuntamento nessa noite e dar, quem sabe, a alguns de nós esse despertamento para a leitura diária, para a oração, para a comunhão, para a solitude, que é tão necessária para a nossa vida. Então eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 28. Já dito pelo reverendo Josimar ao início, nós estamos adentrando aí a semana que denominamos Santa, e dentre o calendário cristão, no domingo da Semana Santa anterior, é denominado aí o domingo que chamam de Ramos, ou aquela marcha, qual é registrada nos livros, em especial nos evangelhos, nos 4 evangelhos você tem esse registro. Então acompanhe comigo Lucas 19, verso 28 em diante, a palavra do Senhor diz assim: E dito isto, Jesus prosseguia subindo para Jerusalém. Aconteceu então que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo então aqueles que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando, desamarrando aquele jumentinho, os seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. E então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo então ele, a Escritura nos diz no verso 36, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus que ali estavam lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende esses teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: eu asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, que sabemos é Jerusalém, é dito que chorou. O Senhor Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto, escondido aos teus olhos.
Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos também dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Deus eterno, essa é a tua palavra, bendita, santa, viva, eficaz, palavra que penetra as nossas medulas, palavra que traz o consolo que nós tanto almejamos, palavra que mudou a nossa sorte, e muito obrigado por isso. Nós pedimos, ó Pai, como comunidade nessa noite, que o Senhor nos dê a graça de uma concentração necessária diante dos ruídos e dos barulhos externos. Nos ajude, ó Pai, a compreender nessas palavras que são palavras de vida e que foram lidas a nós. Nos ajude, como mestre que o Senhor é, a nos instruir, a nos encaminhar naquilo que precisamos. Pai querido, se o Senhor desejar nos corrigir, o Senhor tem total liberdade, como um pai corrige o filho que ama. Se o Senhor desejar, ó Pai, abrir os nossos olhos, ou fechar os nossos olhos para algo, o Senhor tem total liberdade, pois Tu és Senhor da nossa história. E que ao término, depois de sermos, ó Deus, ricamente abençoados por Ti, como já somos em Cristo, o Senhor nos dê condição de termos olhos cada vez mais iluminados para as glórias de Cristo, para a beleza de Cristo. É o nosso anseio, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Igreja amada, acredito que todos nós já tivemos a experiência de adentrar numa residência, numa casa, numa moradia, e aquele ambiente, quando nós entramos, era e conversando ali com aquelas pessoas daquela residência, daquela moradia, a conversa começa então a desenrolar, e de repente chega alguém que não avisou, chega alguém daquela casa, daquela família, e que gera a reação no diálogo, a nos espantar muitas vezes. Muda o ambiente, o perfume que aquela pessoa traz é um bom perfume, a presença de alguém que traz paz na nossa vida, a presença de alguém que nós respeitamos. Os filhos sabem o que eu estou aqui dizendo. Me lembro quando criança ia à casa de meus avós, e muitas vezes, como neto mais velho, próximo do meu avô, não poucas vezes, quando eu corria adentrando a sala onde os mais velhos estavam conversando ali, naquela casa repleta de netos, eu me silenciava e gostava de ouvir as histórias contadas ali naquela sala. E tinha-se no meu peito, no meu coração, um misto de reverência diante das palavras que eu ouvia, das histórias relatadas. Algumas me levavam depois a ficar imaginando, a pensar como que foi ter vivido aquilo, como que foi ter experimentado aquela realidade. E isso está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas. Nós, quando vemos a narrativa bíblica de Lucas, vemos que Lucas vai mostrando a vinda de Cristo com alguma intencionalidade para chegar até Jerusalém. Ele relata no capítulo 9 que Jesus tem no seu semblante, no seu rosto, a intrépida resolução de chegar a Jerusalém. Ele retrata também no capítulo 18, que Jesus traz no seu rosto a intrépida resolução de chegar a Jerusalém. Mas o que é chegar a Jerusalém? Chegar a Jerusalém, você que concluiu já a leitura desse evangelho, você sabe que é atravessar o Calvário, o Getsêmani. Chegar a Jerusalém é atravessar o abandono, a traição. Chegar a Jerusalém é atravessar um ministério de aproximadamente 3 anos e meio e saber que
enquanto você está multiplicando pães, está multiplicando peixes, você está sendo seguido por uma grande multidão. Mas de repente o seu discurso vai mudando. Você começa a falar de renúncia, você começa a demonstrar que o seu reino é um reino que não é político, e você começa a ver algumas pessoas te deixando, e você vai vendo aquela audiência numérica diminuindo, o hall de membros está diminuindo, a membresia está cada vez mais ficando menor. Quanto mais Cristo se aproxima da cruz, mais solitário ele vai estando acerca do que é o homem. Ficando os discípulos, daqui a pouco entre os discípulos você tem aquele que trai, aquele que o vende, aquele que o nega, aquele que segue a distância, até que você fica só em Jerusalém. Mas esse episódio é dito no versículo 28, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betifagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele chama 2 discípulos, 2 destes seguidores, e faz a eles um pedido, e um pedido como uma ordem: olha, vocês vão até a aldeia fronteira, e chegando ali, ao entrar, vocês vão achar preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Possivelmente você já leu esses versos algumas vezes. Possivelmente você já se deparou com os textos da Semana da Paixão inúmeras vezes. Mas eu te desafio essa semana a você ler esses textos com o olhar de alguém que compreende o Cristo ressurreto. Porque você acha comigo que quando nós vamos lendo nessa semana dita de santa, nessa semana da paixão, muitas pessoas são levadas na sua alma, na sua emoção, a viver literalmente esses últimos 7 dias de Cristo, e pasme você, até de maneira muito triste. Só que, como reformados, nós vemos, por exemplo, um Lutero, que diz que a cruz, ela tem uma glória. Diz que o Cristo que se entrega de forma sacrificial por nós, sua igreja, de maneira muito intensa, ele adentra todas essas realidades, sabendo que 100% homem ele é, mas 100% Deus, e nesse episódio também você tem esse ser divino. E isso muda a sua leitura, porque você olha assim, todos aqueles eventos, daquilo que fizeram com o nosso Redentor, mas você olha naquilo que Paulo compreendeu de maneira magnífica, quando ele diz que nós devemos caminhar sobre a ótica do poder da ressurreição de Jesus. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque quando então você se aproxima de um texto como esse, vendo Cristo marchar em direção à cruz, você continua a ficar encantado, lendo a Bíblia, com cada parábola que Jesus conta, com cada cura que ele realiza, com cada confronto que ele conduz os fariseus a serem corrigidos. Mas ao mesmo tempo, quanto mais aproxima-se do sacrifício, ele não desvia do caminho, ele não pega o atalho, ele não escolhe o caminho mais fácil, ele vai cuidadosamente cumprindo aquilo que ele foi designado a cumprir. De forma que esse texto nos mostra algumas coisas. Por exemplo, esse jumentinho que o texto diz que está preso e que tem um dono e que está a alguns quilômetros ali de distância de onde Cristo se encontra. E a figura desse jumentinho é muito curiosa, porque se cumpre nessa figura deste animal de carga, se cumpre aquilo que está lá no livro do profeta Zacarias, que a Escritura nos mostra no capítulo 9, verso 9, que Zacarias registrou: alegra-te muito, filha de Sião, o teu rei vem, e esse rei que vem, ele é justo e salvador, humilde, ele vem montado num jumento. E esse jumentinho, ele é o cumprimento profético de algo que aponta para o rei humilde, para o senhorio de Cristo,
que de alguma forma você compreende agora então que não é uma pobreza acidental, é uma linguagem real, deliberada. De forma que, se você ler o primeiro livro de Reis, no capítulo 1, verso 33, você vai ver um dos reis de Israel entrando em paz nas cidades sobre mulas, diante do costume hebraico de assim ser. E Jesus está aqui então, entrando como um rei da paz, mas de uma paz que vai custar o seu sangue, de uma paz que vai custar a sua vida, de uma paz que vai ter dor. E a instrução de Jesus revela que Ele, como Deus, é onisciente. Imagine você comigo se fôssemos nós um desses 2 discípulos. Jesus chegasse, falasse para nós: olha, vocês vão andar aqui 2 quilômetros, chegando lá, vai ter um jumentinho amarrado, você vai desamarrar, e se alguém perguntar o que você está fazendo, você vai explicar: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E esse jumentinho tinha que ser também, curiosamente, como os eruditos bíblicos dizem, esse jumentinho jamais foi montado por alguém, que aponta, meus irmãos, para uma realidade desse Senhor que, além de ser onisciente, na lei levítica, diante do trabalho secular de carga dos animais, como Números 19:2, Deuteronômio 21:3, nenhum animal poderia ser consagrado a Deus se ele já tivesse sido usado por outro. E a Escritura está nos mostrando que Jesus está reclamando aquilo que lhe pertence como Senhor. E essa afirmação implica que Ele é Senhor da criação. E Lucas sugere que o rei use aquilo que é separado, aquilo que é à parte. E eu abro um parênteses. A Igreja de Cristo também é a comunidade dos separados. Você que um dia foi alcançado por graça e que compreende a sua salvação nos méritos de Cristo, na linguagem paulina, sabendo que um dia você esteve em trevas, mas que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, e você agora se submete a esse Senhor, nesse reino do Filho do seu amor, você então começa a compreender o valor de ser alguém separado. Você separa-se, por exemplo, diante da ótica de um mundo que tem as suas realidades pecaminosas, todas as vezes multiplicadas e com tanto prazer, com tantas coisas até lícitas, que estão aí a nos oferecer, mas você muitas vezes diz: eu não posso, é uma questão de consciência, eu sou separado, o Senhor precisa de mim. Precisa de mim, meu irmão, não no sentido de que sem mim nada vai acontecer, não, ele sabe perfeitamente quem nós somos, mas Ele sabe perfeitamente que Ele pode usar você, Ele deseja usar você, e por isso Ele dotou você de virtudes, de talentos, coisas nobres, porque você não deve, como na parábola contada, enterrar, mas você deve de alguma forma multiplicar. Então se sinta encorajado. Sinta encorajado você jovem, você adolescente, a olhar para a figura desse jumentinho que jamais homem algum montou, e olhar para os seus relacionamentos, suas amizades, o seu convívio com a sua namorada, com o seu namorado. Compreenda que há uma diferença entre um namoro separado, entre uma amizade que foi separada pelo Senhor, e nós temos amizades assim, feliz quem tem. Amizades no corpo de Cristo que a gente sabe assim, foi Deus quem deu. O apóstolo Paulo, nos relacionamentos dele, ele escreve a carta de Romanos, por exemplo, no último capítulo ele cita mais de 27 nomes de gente que foi separada para ser amigo dele na caminhada, companheiro de batalha. Quem são seus amigos, meu irmão? São pessoas assim como esse jumentinho separado, que ninguém nunca montou. Pense nas suas amizades, nas suas influências. Como é bom você ter amigos que você sabe lá no seu íntimo, foi Deus que separou essa amizade para mim. E a gente vê isso muitas e muitas vezes. Citei aqui Paulo,
quando você vê no relato de Atos, no capítulo 9, a sua conversão, a estrada de Damasco, dificuldade que tem de aceitação da conversão de Paulo no peito de Ananias. Ananias diz até mesmo em oração: esse aí, Senhor, Ananias, você vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, e vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome, Ananias. Vai. Mas ele fez tantas coisas com os teus santos em Jerusalém. Ananias, vai. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, uma vez então, que passa por aquela realidade de Damasco, quando seus olhos se abrem, aquele vaso começa então a entender do sofrer em Cristo. A Escritura nos mostra que ele é rejeitado por aqueles de Jerusalém, estão com receio de receber, de dar a destra de comunhão para ele, com toda razão. Porém, entre os separados, o Senhor tem ali um Barnabé, e Barnabé olha aquele irmão, traz ele para perto, e inclui ele no meio da comunidade, e durante um bom tempo, aquele homem, grande intelectualmente, um homem de 3 mundos, um homem que tem a importância no contexto romano, no contexto helenístico, no contexto que você pode ver até mesmo hebraico, um homem de 3 mundos, esse homem, agora, ele que antes conduzia, ele que antes ordenava, ele que antes mandava, ele que antes estava por cima da carne seca na linguagem nossa, esse homem agora, ele está sendo incluído por um membro do corpo de Cristo, para ser aceito no meio da comunidade, porque eles têm receio dele. E se você estudar a história de Paulo, você vai se encantar que a primeira carta de Paulo, ele escreve depois de 23 anos. Porque antes do Senhor usar Paulo, antes de Paulo ser o homem da obra, Deus faz uma obra nele. E esse homem tem que aprender a ficar em silêncio, vai lá para a Arábia, 15 anos na região da Arábia, ele cita isso lá na carta aos Gálatas, entre 12 a 15 anos na região da Arábia, lendo tudo aquilo que do antigo pacto tinha acerca de Cristo, sendo um homem totalmente iluminado do que Cristo é relatado de Gênesis até Malaquias, vendo os profetas, para que quando então ele fosse agora, abrisse sua boca, ele disse aos irmãos de Corinto: eu decidi nada saber, mas o Cristo crucificado, eu decidi nada mais saber, mas o Cristo. E a mensagem dele era o Cristo ao qual você e eu adoramos, o Cristo edificador da igreja, o Cristo que deu a ordem a esses 2 discípulos: vão lá e desamarrem um jumentinho. E aqueles homens voltaram com aquele jumentinho, e eu fico pensando na conversa deles no caminho de volta, impressionados, como que ele sabia que lá tinha um bichinho desse amarrado, e que nós estaríamos lá, e que até o dono ia aceitar a gente trazer emprestado. E eles quietinhos. E quando eles chegaram diante de Jesus, diz o texto, que estendiam no caminho as suas vestes, e eles ajudaram Jesus, colocando vestes sobre aquele animal, para ajudar Jesus a montar naquele animal. E eu vejo essa entrada, numa entrada que eu poderia denominar de marcha, ou de uma procissão. Eu posso observar essa entrada, como o texto me mostra, de uma multidão celebrando, jubilosa, alegria, o próprio Cristo sorrindo. Não o Cristo pintado pela arte barroca, triste. Não, um Cristo que tem sorriso. Porque a característica, irmão, de um filho de Deus, ao olhar para Cristo, é alegria. O reino de Deus é paz, alegria, justiça. E essa alegria que Cristo expressa ali, adentrando aquela realidade, dentro de alguns minutos, quando ele observar as pedras, o templo, a Jerusalém construída, toda bem organizada, ele vai chorar.
Ei, vida, esse vale que nós atravessamos, seja você um homem que tem conquistado muito ou pouco, todos nós temos que lidar com essa dinâmica da vida, alegria, sorriso, lágrima, e o texto nos mostra que eles agora começam então, a multidão dos discípulos começa a louvar a Deus com a voz audível, por todos os milagres que tinham visto, e ela passa jubilosa, próxima ali quando o texto diz que eles estão descendo do Monte das Oliveiras, e dizem em alto e bom som, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo de número 2, verso 14, os anjos dizem, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aqui não, aqui a multidão de discípulos dizem, paz no céu, céu com paz, a terra, na percepção angelical, também com paz. Fruto de quê? Da presença do Rei. Se nós, meus irmãos, compreendemos aquilo que Agostinho lá no passado disse, que o que faz o céu ser céu é a presença de Jesus. O céu só é céu porque Cristo adentra essa realidade, que se você tira Cristo dessa esfera celestial, o ambiente vira um inferno. E por sua vez, se possível for, e assim é, Cristo for lá no mais profundo do inferno, Ele transforma o inferno num céu. E isso faz com que nós entendamos que seja céu, seja terra, o reino de Deus é paz. E eles celebram cantando isso, por causa dos milagres que tinham visto. Mas nem tudo são flores, porque o Éden se manifesta aqui também. E quando o Éden se manifesta, aquele jardim, a serpente, olha os fariseus aí. A Bíblia diz que a Escritura claramente no verso 39, alguns dos fariseus que estão ali, em meio a essa celebração jubilosa, eles estão agora aproximando do Cristo, e dizem a Cristo, mestre, repreende os teus discípulos, pedem eles para ficar quietinho, mas ele lhes respondeu, eu asseguro para vocês, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Queridos irmãos, quando lemos um texto como esse, com os olhos do Cristo ressuscitado, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas, o valor de admirar a sabedoria de Cristo. Que nessa semana você possa pensar muito sobre isso. Valorize, meu irmão, a pessoa de Jesus. Os irmãos do passado, eles têm os seus valores, Abraão, Davi, Noé, Enoque, os profetas, todos foram irmãos preciosos, mas homens imperfeitos. Todos eles apontavam para aquele que viria, e esse que viria é Cristo, porque o que vai, meu irmão, fortalecer a sua fé, não é se encantar com os atos e feitos heróicos desses irmãos, esses homens antes, não. O que vai levar você a ter uma fé robusta é um encantamento profundo com a pessoa de Jesus. De forma que Paulo, quando disse que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, que Paulo disse que escolheu Deus as coisas humildes e as desprezadas para reduzir aquelas que nada são, e ele pega um jumentinho, monta-se nesse jumentinho e adentra como rei, indo para aquela cidade que tem nome de cidade da paz. Admire a sabedoria, curve-se diante da majestade e proclame que a esperança ressuscitou no seu viver. De forma que, partindo para a conclusão, quando eu vejo esses homens aproximando de Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Quantas vezes isso acontece? Poderíamos chamar de ladrões de alegria, como pela manhã foi citado pelo reverendo Anderson. Poderíamos chamar daqueles falsos irmãos que Paulo diz que existem em meio à comunidade, e Paulo cita isso aos irmãos de Corinto, perigo entre salteadores, perigo de navio, perigo entre falsos irmãos. Mas eles estão revelando a sua cegueira espiritual. E Jesus, na sua pedagogia tão
encantadora diz: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Que declaração! A criação inteira, irmãos, aguarda o Criador. Ela geme, segundo Paulo. A adoração não é opção, irmãos. Todos vocês aqui diante de mim, mas principalmente diante de Deus, são adoradores. Não são adoradores porque estão dentro desse prédio. Vocês estão adorando algo. Nós somos seres adoradores. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Aí é o risco. Porque quando nós não inclinamos o coração, não somos inclinados para uma adoração correta, nós corremos o risco de usar coisas maravilhosas, lícitas que o Senhor nos concedeu, como família, como os bens, como vocação, trabalho e outras mais, e fazer disso o alvo da nossa rendição, da nossa adoração. De maneira que, quando eu leio isso, eu aprendo que Jesus está me mostrando que silenciar o louvor humano não é suprimir a adoração. De forma que eu preciso aprender a remover esses intérpretes de maneira consciente. Veja bem isso na prática. Toda pedra, irmãos, toda pedra que os trabalhadores extraíram para construir aquele belíssimo templo em Jerusalém. Quantos anos? Pedra sobre pedra. Uma maravilha para a época. Toda aquela pedra que ali se encontrava, na linguagem de Cristo, se vocês se calarem, todas essas pedras clamarão. De forma que aquelas pedras, elas testemunham mais do que os escribas. Aquelas pedras têm mais luz do que os escribas lendo as sagradas letras com os olhos fechados. Porque diz o texto que Jesus disse que as pedras iriam clamar, se preciso fosse. Mas esses discípulos que, em meio àquela alegria interrompida pela traição, pelo julgamento e pela morte, estão ouvindo de Cristo que, de alguma forma, aquilo apontava para algo grandioso, onde um dia todo joelho iria se dobrar e vai se dobrar, não por coerção, mas porque a glória de Cristo vai ser tão avassaladora que a criação inteira não vai encontrar outra resposta, senão adorar, inclusive o predestinado ao inferno, porque Deus não é injusto, e até mesmo no inferno, quando diz que vai se dobrar, e dobrará-se, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, consciente disso, vai se dobrar, e não é o Eduardo que está dizendo, a palavra de Deus diz. De forma, meus irmãos, que eu termino com 3 aplicações. Primeira delas, esse texto nos ensina que você e eu precisamos viver sob o olhar daquele que nos conhece. Em todo tempo, o Senhor, meu irmão, Ele te conhece perfeitamente, mas você às vezes esquece disso. Quando você compreende que você vive sob o olhar de um Deus que te conhece perfeitamente, que sabe as suas crises mais particulares, que sabe das suas noites mal dormidas, que sabe das suas dificuldades, muitas das vezes, lá na particularidade, até que o seu marido não sabe, que a sua esposa não tem ciência, mas esse Deus te conhece, e quando você ganha essa consciência de que você está sob esse olhar amoroso, meu irmão, você se sente em segurança. Você sabe que você está na melhor das mãos que você poderia estar. A outra verdade que esse texto me mostra, porque esse Cristo que sabia perfeitamente como Deus, que haveria um jumentinho amarrado do lado de fora, que tinha um homem que tudo ele sabia, tudo no controle, é o mesmo que quando olha aquela cidade, sabe perfeitamente que aquela cidade no futuro iria viver, e que aquela cidade, ao rejeitá-lo, também ele chama ela duplamente, Jerusalém, Jerusalém, a mesma forma amorosa que ele chamava Marta, Marta, Simão, Simão, Jacó, Jacó, Abraão, Abraão, da mesma maneira, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, da mesma maneira, mas ele olha aquele ambiente coletivo, Jerusalém, Jerusalém, nome de paz, mas ele registra que matas os profetas.
eu aprendo que a gente tem que compreender que a gente deve viver sob o olhar desse que nos conhece. E a segunda verdade, a penúltima verdade, não permita que as suas categorias sobre como Deus age te impeçam de reconhecer Ele. Volte para casa hoje reconhecendo o Rei nos seus modos tão simples e inesperados. Esse texto é uma prova. Na ótica do contexto que Jesus está aqui vivendo, quando um general romano retornava a Roma, após uma vitória militar, ele recebia um triunfo, a maior honra do império. E o que o general fazia? Ele desfilava, meus irmãos, com uma carruagem dourada, puxada por cavalos, cercada por soldados, por sacerdotes, que queimavam incenso, e as multidões celebravam. E atrás, naquela procissão, naquela marcha, vinham os prisioneiros amarrados, destinados a serem jogados na arena. E isso era a vitória, era o triunfo de um general romano. Jesus entra em Jerusalém de forma oposta. Não há carruagem, não há exército, não há brilho, não há pompa, não há purpurina, não há ouro, apenas esse simples jumentinho. Ele gosta de assim fazer. Moisés, pega um cajado. Pega um cajado, Moisés, vai lá. 80 anos, vai lá, Moisés. Você com 80 anos, eu não sei falar. Não, mas seu irmão vai contigo. Olha como Deus é maravilhoso. Davi, pega 5 pedras lisas aí, Davi, coloca na sua funda. Mas o gigante é muito grandão. Ele é capacitado para enfrentar. Tem mais de 20 dias que ele está vindo toda vez afrontar aqui no vale. E a nossa turma corre. Davi pega 5 pedras lisas. E ele, com aquela pedra, possivelmente na primeira lançada de pedra, na primeira pedrada, aquele gigante vai ao chão. Como ele é sábio. Senhor, tem uma multidão aqui, mas tem um menino ali que ele tem 5 pães e 2 peixes. Ah, não, traz aqui. Aí multiplica. Agora, não é ele que quer, agora vocês mesmos dividem aí, vocês agora podem servir, o privilégio é de vocês. Como Deus é? Pegar as coisas loucas, destruir o nosso orgulho. Aí você vê ele fazendo isso de maneira maravilhosa. De forma, meus queridos irmãos, que ele está nos ensinando que a gente precisa reconhecer o Rei nos seus modos tão inesperados, simples, surpreendente, e compreender que a adoração não é opcional. Ou você compreende isso, ou você vai continuar adorando de maneira equivocada, de forma que nós somos convidados a fazer esse movimento nessa semana, viver compreendendo que nós estamos sob o olhar daquele que nos conhece, reconhecer o Rei nos modos inesperados e simples, e por que não, a partir desse domingo, a gente começar a adorar de forma intencional com os olhos de quem conhece o Cristo ressuscitado já no dia a dia. Antes que as pedras ao seu redor precisem fazê-lo, que você possa dizer, bendito aquele que veio em nome do Senhor. Porque quando ele entra num lugar, ele desestabiliza qualquer sistema. Aqui, judaico, romano, e eu quero te dizer nessa noite, ele desestabiliza corações de pedra e transforma, se ele quiser, em corações de carne. Só ele tem esse poder. Só ele tem esse poder. Para que você saia também sorrindo. Esse jumentinho já foi contado muitas vezes de forma até cômica. Quando naquela ilustração daquele relatado que no dia, depois da entrada de Jesus em Jerusalém, essa parábola ilustrativa, né, que conta que o jumentinho estava voltando para a mesma estrada com a sua mãe, porque esse jumentinho voltou para o dono. E aí ele pediu o dono para fazer o caminho outro dia, novamente, para ele ver como que ele era importante. E o dono falou, mas vou fazer o caminho contigo então. Fez o caminho. E quando ele entra na cidade, depois de ele ter relatado para o dono tudo que aconteceu, porque o dono não viu. As pessoas gritavam quando eu passei.
As pessoas jogavam ramos no chão, levantavam as mãos jubilosas. Nunca vi tanta gente me aplaudindo. Aí a mãe do jumentinho, juntamente, responde: filho, tente passar novamente pela cidade, mas vamos passar pela mesma rua. Ninguém abre caminho agora. Ninguém grita, ninguém tem ramos para colocar, ninguém olha para ele. E ele diz: eu não entendo, ontem todos celebravam, hoje ninguém me nota. Ou seja, ontem você não estava sozinho, mas ontem você carregava o rei, você carregava Jesus. Você foi parte de algo histórico, que já se passaram 2000 anos, eu estou aqui contando para os irmãos, de forma que, contando porque não é ele que era extraordinário, mas porque ele carregava o extraordinário. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Se você é um médico, seja o melhor médico, mas não confie naquele diploma bonito que você tem na parede, não. Se você é um advogado, louvado seja Deus, passou na prova do OAB, bênção, confia não. O que vai fazer a diferença dos demais é que você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo resolveu habitar em você. O Deus triuno fez morada em nós. Curva a sua fronte. Deus eterno, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador.